Graça e paz, amados. Pastor Mário Lima, amém. Passando aí para desejar a todos os irmãos do canal TV Paz do Vale no YouTube, a doce paz do Senhor Jesus, ok? Irmãos, hoje nós vamos continuar, amém, a nossa série de leitura sobre a carta aos Gálatas, amém? Nós já falamos sobre a base, a história, né? No vídeo acima aí você vai ver aonde, como foi feito foi fundada essa igreja. Na verdade, os Gálatas não é uma igreja, é um conjunto de igrejas, não é, que Paulo vai fundar ali na sua primeira viagem missionária, ok? Partindo para o capítulo de número 1, ok? Capítulo de número 1, nós vamos falar sobre qual o assunto que Paulo quer tratar, qual é a ideia que Paulo quer tratar com esses irmãos aí, que tem muito a nos ensinar, irmãos. Vejam bem, Paulo, ele é o pai espiritual da igreja na Galácia, ok? Paulo é aquele que trabalha arduamente e funda a igreja lá. E até uma boa se tratando de pai e filho. Como é que você sabe que o teu filho está sendo influenciado por alguém? É porque ele vai começar a apresentar vestígios, ele vai começar a dar sinais de coisas que ele não vê em você, que ele não vê na tua casa, que ele não vê no convívio familiar. Então Paulo vai observar que os irmãos da Galácia estavam se afastando, ou propriamente dito, haviam se desviado do verdadeiro evangelho da graça. Por quê? Porque Paulo, ele prega sobre o evangelho que é Cristo e só Cristo, o evangelho da graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Não é pela obra para que ninguém se glorie, nós não fazemos obra para a salvação, porque somos salvos, então temos as boas obras, deu para entender até então? Então a igreja da Galácia está se desviando, se desviou do evangelho da graça. Por quê? Porque chega lá na Galácia alguns judaizantes, tudo dá-se a entender que seriam alguns fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, entre aspas, e quando eles chegam lá, a ideia é o seguinte: olha, nós temos aqui pregar o evangelho. Não, nós já somos evangelizados. Não, mas não quero falar mal do teu pastor, não quero falar mal de quem te ministrou, mas você sabe que Paulo não é apóstolo, né? Paulo está falando mal da lei, mal de Moisés, enfim. E aí, muita gente lá dentro daquela igreja dá voz aos falsificadores da palavra, ok? Parece alguma coisa semelhante aos nossos dias? Pois é, a carta de Paulo aos Gálatas é atual, queridos, é para os dias de hoje, ok? Paulo começa falando sobre a sua autoridade, quem é ele, quem é Paulo? Paulo criado aos pés de Gamaliel, Paulo do fariseu mais zeloso da sua equipe, Paulo que tinha cartas, né, do Sinédrio para prender, para matar, para fechar a igreja. Paulo não respeitava os templos, Paulo entrava, às vezes estava tendo culto, Paulo acabava com os cultos, mas um dia Paulo se encontra com Jesus, ok? Paulo se encontra com Jesus Cristo e a vida dele é mudada, ele conhece o poder da graça, amém? E ele então começa o capítulo 1 aos Gálatas diferente de todas as outras cartas. Enquanto umas cartas Paulo dá saudação, Paulo faz oração, Paulo agradece, a carta aos Gálatas não. Paulo, ele já impõe o seu poder ministerial. Primeiro, Paulo, esse nome pesava demais, irmãos, ok? Segundo, ele está dizendo: eu sou apóstolo, não segundo homens, não por partido humano, eu sou apóstolo pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que Paulo prega aos gentios é o evangelho que Jesus havia revelado para ele, ok? Então, vamos lá. O primeiro assunto tratado é esse. Então, Paulo defende a sua autoridade, ele defende o seu apostolado, ele defende
a sua chamada na graça, ele defende o evangelho que ele está pregando. Amém? Irmãos, existem coisas que são inegociáveis. Existem valores inegociáveis e um deles é a pregação do evangelho. Nós vamos tratar muito sobre isso, porque o assunto da carta é exatamente sobre isso. O que estava em perigo era a pregação do evangelho que Paulo havia pregado. Chega uns lá e diz o seguinte: o evangelho não é só pela graça não. Você é salvo por Jesus Cristo, mas você tem que obedecer à lei. Você tem que circuncidar, porque o judaísmo é baseado em 3 pilares, ok? A, o cerimonial. B, a circuncisão. E C, as dietas alimentares. Então era isso aí, eles acreditavam nisso, ok? O que nós conhecemos de legalismo. O que é legalismo? Eu cumpro a cartilha e tenho direito a regalias. Eu cumpro o meu dever e tenho direitos. E é isso aí que é o chamado legalismo, ok? E é o evangelho que Paulo estava combatendo ali, tá certo? Então vamos lá, capítulo 1, verso número 1, Paulo está se apresentando. Verso número 2, Paulo está dizendo: eu não estou sozinho, os irmãos estão comigo. Olha a importância de uma liderança, queridos, porque geralmente você sozinho toma decisões que você com alguém toma decisão que sozinho jamais tomaria. Então tome cuidado com a pirâmide, a ponta da pirâmide é perigosa, ok? Paulo estava dizendo: eu não estou sozinho, os irmãos que estão comigo também saudam vocês, mas a autoridade é minha, eu sou um apóstolo. Fui eu que fundei. Ele sabia quem ele era em Cristo, ele sabia quem havia entregado a revelação da palavra para ele. Tá ok? Sem sombra de dúvida. Nos capítulos, vamos lá para deixar você bem informado. Capítulo 1, o verso, para botar você aqui dentro da carta. Vamos lá? Até o verso de número 3. Vamos lá? Paulo vai falar, vai relembrar os irmãos a base do verdadeiro evangelho. Qual é a base do verdadeiro evangelho, pastor Mário? A base do verdadeiro evangelho não é sacrifício humano, não são campanhas humanas, não são sacrifícios, você andar de joelhos, isso não é o verdadeiro evangelho. A fonte do verdadeiro evangelho é graça e paz. Graça, favor imerecido. Nada que você faça, nada, mas nada mesmo, nada que você faz, amém? Te dá o direito de salvação. Ou eu sou salvo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nada disso. A sua salvação tem uma fonte original e ela chama-se graça, favor imerecido. Amém? E Paulo apresenta agora o fruto dessa salvação. Qual é o fruto dessa salvação, pastor? A paz. A paz de espírito, a paz com os irmãos, a paz no meio da tribulação, no meio das provações, a paz. Você quer saber se um cristão é autêntico? Observe ele nos momentos da adversidade. Ele tem paz? Observe se ele carrega paz com ele. Amém? Essa é a maior marca de um cristão. O cartão de identidade cristã é a paz. A paz não é ausência, né? A paz não é ausência de conflito. A paz é, em meio ao conflito, em meio à escassez, eu tenho paz. Então Paulo está revisando, vamos dizer assim, aos irmãos, né, aos Gálatas, ele está revisando a base da salvação. Tá joia? Verso 5, Paulo lembra aos irmãos de quem é a glória, a quem pertence a glória. Paulo revela aos irmãos, ele faz lembrar aos irmãos que por mais que Paulo tenha trabalhado, a glória era de Deus, é de Deus e sempre vai ser de Deus. Por quê? Porque a ideia aqui é que estão desmentindo Paulo, é que estão querendo inventar uma calúnia sobre o evangelho que Paulo está pregando. Então Paulo está dizendo: olha, a glória não é minha, a glória não é de nenhum dos apóstolos, a glória é de Deus. A ele seja dada a glória para todos sempre e sempre. Amém. Veja bem, e aí então Paulo entra no verso 6, aí ele vai começar como todo bocunzinho, vamos dizer assim, na linguagem culinária,
Ninguém chega a servir no prato principal. Vai servir nas entradas, vai servir nos salgadinhos, canapés, até que chegue o prato principal. No caso, se Gálatas fosse um restaurante, então aqui está sendo servido os canapés, porque o prato principal está no capítulo 3, amém? Dessa carta. Então vamos lá, Paulo está agora dizendo assim: eu estou assustado, eu estou admirado. Vocês conseguiram, irmãos, um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem que conhecia a lei, a lei civil, a lei religiosa, um poliglota, ele consegue de uma forma irônica escrever isso: olha, eu estou admirado de vocês. Que é o verso número 6 aqui, amém? Eu me admiro, né? Eu estou lendo aqui na Bíblia King James. Admiro que de tão breve vos desviasse daqueles que vos chamou, olha só, daqueles que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Por que Paulo está indignado? Por que Paulo está indignado? Porque quando você se desvia das tuas bases bíblicas, fiéis, do cristianismo puro, e aceita outra coisa que não seja o que está na palavra de Deus, você está rejeitando também a Deus. Então a ideia de Paulo é essa: eu estou admirado que vocês se desviaram de Deus, que vocês se desviaram da verdadeira palavra de Deus. Essa aí é o capítulo de número 1. Então Paulo agora está dizendo: vocês conseguiram me causar espanto, vocês conseguiram me causar assusto, assombro sobre isso, ok? E aí vamos lá, meus irmãos. Por quê, pastor? Agora Paulo vai falar sobre a questão de quem estava causando isso. No verso número 7, o qual não é outro evangelho. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amém? Então, qual que é a ideia de Paulo aqui? Paulo está dizendo: agora eu vou tratar do assunto. Agora eu vou curar, eu vou mexer a fundo nessa ferida, e ele vai dizer a causa da ferida. Olha, não é outro evangelho. Por quê? Paulo está dizendo não é outro evangelho. Porque o evangelho de Paulo é o mesmo evangelho dos apóstolos. Então, pastor, e nós hoje? Não estou falando dos apóstolos eu estou falando dos apóstolos, Paulo, Pedro. Então, nós também cremos no evangelho apostólico. E é esse aqui. Esse é o evangelho apostólico. Então, Paulo está dizendo: olha, o meu evangelho, o evangelho que eu prego, é o mesmo evangelho dos apóstolos. Não tem diferença. Irmãos, não tem como, a gente pode discutir opiniões diferentes, visão doutrinária, ministerial diferente. Um dança, outro não dança, um usa calça, outro não usa calça. Isso não quer dizer nada. Agora, fundamento, a pedra angular, a base principal tem que ser a mesma. Isso que nós chamamos na teologia de exegese bíblica. Ou seja, eu não posso ter uma visão da carta aos Gálatas e você ter outra. Podemos discutir pontos, mas a visão era chegar no mesmo lugar. Amém? Então Paulo está dizendo: não é outro evangelho, porque o meu evangelho é o mesmo evangelho dos apóstolos. Amém? Por se tratar de uma das cartas mais antigas, os escritos mais antigos do Novo Testamento, ou seja, o primeiro, vamos dizer assim, né? Digamos que seja a primeira carta escrita, ok? Então Paulo está dizendo o seguinte: o meu evangelho é o mesmo evangelho dos apóstolos. Não tem outro evangelho, não tem dois evangelhos, não tem três evangelhos, tá bom? Essa aí é o capítulo de número 1, já a gente vai dar continuidade. Fica com a gente. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, dá o teu like, faz o teu comentário, ok? Acompanha a gente pelas redes sociais, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor te dê graça, paz e sabedoria, em nome de Jesus.